Meu irmão Lucas, Deus continue te abençoando poderosamente. A vida do irmão Paulo, que acabei encontrando ali, e nós viemos junto para a igreja. Vida do irmão Mateus, meu amigo Rones, Amém, Alessandro, Elielson, Deus abençoe Elielson. Irmão também Moisés, que praticamente todos os dias eu indo para a escola me encontrava com ele, cumprimentava com a paz do Senhor. Deus continue abençoando a cada um poderosamente. Louvar a Deus também pela vida do João, pela vida da aleluia. Eu queria saber uma coisa aqui. Irmã Ana Clara Nascimento, está por aí? Se tiver, levanta a mão e dá um glória a Deus. Aí, encontramos. Glória a Jesus. Que Deus abençoe poderosamente. Livro de 1 João, se puder aumentar apenas um pouquinho, foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João é considerado na Bíblia Sagrada um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Haja vista que Jesus ele possuía 12 discípulos, contudo apenas 3 eram íntimos: Pedro, Tiago e João. A Bíblia descreve que João ele sempre buscou uma intimidade mais próxima de Jesus. Nós nos lembramos muito bem da última ceia, onde a Bíblia vai descrever que João não apenas estava à mesa com Jesus, mas aproveitando uma das últimas oportunidades que ele teria de ver Jesus pessoalmente, João ele se deita ao seio, ao peito de Jesus e escuta as batidas do seu coração. A Bíblia descreve que João ele sempre buscou um relacionamento mais próximo com o Senhor Jesus. Depois de Jesus morrer, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia, a Bíblia vai dizer que depois do dia de Pentecostes, onde todos os apóstolos recebem revestimento de poder para pregarem o Evangelho, João, segundo a tradição, ele permanece em Jerusalém por um período de tempo. E depois desse tempo, ao final, depois que Maria morre, haja vista que Jesus havia pedido para João cuidar agora de Maria, sendo o filho dela adotado. A Bíblia descreve que, a tradição escreve que João, o apóstolo João, depois de passar um período em Jerusalém, ele agora vai ir para Éfeso e vai passar até o fim da sua vida naquele local. Ali ele vai viver longas experiências, vai exercer o seu ministério. E neste meio tempo, aonde ele se encontra na cidade de Éfeso, ele vai escrever tanto o Evangelho, segundo o seu nome, quanto também as epístolas, que são aquelas na qual nós um dos versículos na qual nós acabamos de ler neste capítulo, e em outras epístolas na qual ele escreve ao fim de sua vida. Essas epístolas são escritas em média no ano 95 ao ano 100 do primeiro ano, dos primeiros 100 anos depois da morte de Jesus. Neste tempo onde João ele está em Éfeso, muitas coisas vão começar a acontecer diante da igreja que estava sendo formada. Quando o Evangelho começou a se expandir, a palavra de Deus começou a ser manifesta, vidas começaram a ser salvas. Com isto também cresceram e se multiplicaram muitas heresias, aonde muitas pessoas tentavam conciliar as escrituras sagradas, os mandamentos do Senhor, com as filosofias daquela época. As filosofias, os conceitos, os entendimentos que eles possuíam cresciam cada vez mais, e por isso acabou que nas últimas epístolas, na qual o apóstolo João escreve para a igreja, não apenas para a igreja de Éfeso, mas para a igreja em geral, o apóstolo João ele vai combater estas doutrinas que começaram a ser formadas no meio daquele século. Uma das doutrinas que começaram a ser formadas, uma das heresias que eram
estavam tentando ser conciliadas com a filosofia e a Bíblia. Era o gnosticismo. O gnosticismo daquela época diz que o homem, ele possui um corpo, um ser que possui duas entidades. Primeira entidade, o seu corpo, e segunda entidade, o espírito. Eles diziam que o espírito era aquilo que buscava Deus. Está correto? Eles diziam que a carne é aquilo que queria o pecado. E também está correto. Contudo, a crença deles, segundo a filosofia daquela época, era que se a pessoa possuísse um relacionamento com Deus, se alguém possuísse um conhecimento das escrituras sagradas, da Torá ou dos mandamentos de Jesus, mesmo vivendo em pecado, não tinha problema. Até porque a nossa carne, isso era segundo a filosofia daquela época, a nossa carne se difere do nosso espírito. A nossa carne se difere daquilo que busca Deus. Se eu pego e adoro a Deus, não tem problema algum. Até porque a minha carne vai voltar para o pó e o meu espírito vai ir para Deus. Eles pegavam uma verdade, a distorciam e se tornavam uma mentira. E quantas vezes não temos visto isso nos dias de hoje? Aonde a maioria dos jovens, eu louvo a Deus que eu espero que todos os jovens aqui não tentem conciliar isto com as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, mas muitos jovens por aí têm tentado conciliar as ideologias mundanas com a vida espiritual em Jesus. Muitos têm tentado conciliar as escrituras sagradas com o mundanismo. Muitos têm tentado conciliar as coisas da carne que perecem e ficarão na terra com as coisas espirituais. E tem usado uma famosa frase que diz: não tem nada a ver. Mas o apóstolo João, ele combate essas falsas heresias. O apóstolo João, ele combate essas falsas doutrinas que estavam se levantando naquela época. O apóstolo João, como eu já disse, escreveu esta epístola ao final da sua vida. Ele já estava velho, não possuía a idade mais da sua mocidade, não possuía mais a força da sua juventude, não possuía mais aquele vigor quando ele pegava os peixes dentro do mar. Contudo, a palavra do Senhor permaneceu firme no coração de João. Aleluia! Passou-se anos de Jesus já ter subido aos altos céus, mas a palavra que Jesus havia liberado permaneceu no coração do apóstolo João. Eu imagino que o apóstolo João se lembrou do que ele diz, do que Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 35: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Eu imagino que o apóstolo João se lembrou de quantos milagres e feitos que Jesus fez na terra, dizendo: filhinhos, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, acautelai-vos da doutrina do engano, que apenas quer levar vocês ao pecado. Eu imagino que o apóstolo João, no momento que vai depois escrever esta epístola, ele se lembra do que ele mesmo relatou de Jesus, que as obras e os feitos de Jesus, que aquilo que Jesus fez não poderia caber apenas em livro, se fosse dito em toda a sua plenitude. Nem todos os livros da terra poderiam escrever todos os feitos e ensinos de Jesus. Eu imagino que o apóstolo João tenha se lembrado disso, e agora escrevendo essa epístola para a igreja, sendo alguém agora maduro, totalmente maduro na fé.
ele vai começar a escrever para a igreja do Senhor. E ele vai dizer: filhinhos, ninguém vos engane com as falsas doutrinas e falsos ensinos. O apóstolo João vai escrever no capítulo de número 2. Eu peço que você abra a sua Bíblia junto comigo. Os falsos mestres, os falsos profetas, eles querem que você fique com a Bíblia fechada, porque apenas com a Bíblia aberta você vai conseguir saber o que é a verdade e o que é a mentira. Verdade. O apóstolo João, ele vai escrever capítulo 2, verso de número 17. O mundo passa e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O apóstolo João, ele vai começar a dizer para a igreja: filhinhos, eu escrevo a vocês, porque pelo seu nome vocês são perdoados pelos vossos pecados. Ele vai escrever: pais, eu vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Eu imagino, meu pastor, aquele amor que o apóstolo João possuía, aquela compaixão que ele possuía pelo seu Senhor e agora possuía pela igreja do seu Senhor. Eu imagino ele dizendo aquelas palavras com tanto amor, com tanta compaixão, e ele vai continuar dizendo: jovens, eu vos escrevi, pois vocês são fortes. Eu vos escrevi, pois vocês já venceram o maligno, e a palavra de Deus está em vós. Eu imagino aquelas palavras sendo ditas com tanto amor e tanto carinho. Oh jovens, oh filhinhos, oh pais, não se esqueçam das palavras do Mestre. Não se esqueçam do que ele disse no princípio. Eu já junto com uma palavra do apóstolo Paulo: aquilo que aprendeste desde o princípio, que permaneça na sua vida. Que você não se esqueça, Timóteo, das palavras do Mestre, dos princípios e da sã doutrina. O apóstolo João, ele não para por aí, meu amigo Lucas. Ele vai continuar dizendo no capítulo de número 3: agora, combatendo especialmente a doutrina do gnosticismo, como eu já disse o que é. E ele vai pregar sobre santidade. E vai dizer: precisa ser santo sim. Precisa renunciar ao pecado sim. Aleluia. Se pecar na terra e permanecer no pecado, não sobe. Se pecar na terra e permanecer no pecado, não irá ver o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele vai dizer no início do capítulo de número 3: vejam com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Repita comigo: filhos de Deus. Filhos de Deus. Repita de novo: filhos de Deus. Filhos de Deus. Esta palavra tem peso. Você não é filho mais de Satanás se entregou a vida para Jesus. Você não é filho do diabo se converteu verdadeiramente. Você se tornou filho do Deus Altíssimo. Aleluia. É verdade, Jesus. O próprio João, ele vai escrever a fala de Jesus. Ele veio para o que eram seus e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam foram feitos filhos e filhas Oh, de Deus, glória! aos que creram no seu nome. Saímos de um local de destituição da presença de Deus para um local de intimidade com o soberano. Deus, ele quer se relacionar conosco numa intimidade tão grande, Melissa, que ele não quer que a gente fique distante. Ele não quer que a gente permaneça imóvel. Ele quer que nós vivamos uma vida de relacionamento como um filho para com seu pai.
faz algo contra o seu pai. Deus ele quer, da mesma forma que um filho faz algo contra o seu pai, ou escondido do seu pai no pecado. E Deus quer que ele se arrependa, reconheça o seu erro, peça perdão. Da mesma forma Deus ele quer fazer conosco. O seu pai ele não te castiga quando você erra, porque ele te odeia. O seu pai não te castiga quando você falha, porque te odeia, mas porque quer ver você amadurecendo, porque quer ver você com um futuro, porque quer ver você um homem, uma mulher que possui uma família abençoada. Da mesma forma Deus e muito mais Deus, pois os nossos pais aqui da terra eles falham, por mais que eles tentam muitas das vezes acertar em tudo, às vezes eles falham, pois todos nós somos pecadores, mas o nosso Pai que está nos céus, ele não falha, ele não erra, ele não pega, ele não faz algo contra nós. Ao contrário disso, tudo quanto ele faz nas nossas vidas serve para o nosso aperfeiçoamento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, é todas. Todas é todas. Momento difícil é todas que está no versículo. Momento bom é todas que está no versículo. Momento de luto é todas que está no versículo. Momento onde eu passo por um momento tão difícil que eu caio de joelhos e falo: Deus, eu vou desistir. É o todas que está no versículo. Porque até quando algo acontece que aos nossos olhos é ruim, ela nos leva para os pés de Jesus. Já percebeu que muitas das vezes você ama mais quando algo acontece de ruim? Já percebeu que muitas das vezes você jejuma mais quando algo acontece de ruim? É verdade. Já percebeu que muitas das vezes você se entrega mais ou adora com toda a sua alma quando algo acontece de errado dentro da sua casa? Sabe o que é Jesus dizendo? Eu permito isso, eu permito aquilo, para que você não saia da minha presença, para que você não saia da minha presença, para que você não saia do relacionamento comigo. Quantas vezes estou passando por algumas coisas dentro da escola, principalmente no ano passado. Chegava em casa durante o dia jejuando, chegava em casa cansado, 5 horas da tarde, não retrasado, com a mente cansada, ia tomar um banho, louvando. Tua presença está neste lugar. Aí começava a louvar. Aí fazia isso, fazia aquilo, estava tentando louvar. Acontecendo uma coisa, acontecendo outra, Deus, eu quero te louvar. Aí vinha uma circunstância, aparecia outra. Às vezes era dentro da escola, era dentro de casa, era dentro da igreja, era na rua, tantas coisas que às vezes a mente pesava. Eu lembro de momentos no ano retrasado que as batalhas espirituais estavam tão grandes que a minha cabeça latejava praticamente todo dia. Isso eu não conto para ninguém. Primeira vez que eu estou contando aqui agora. Eu me lembro de momentos, porque nós temos um trabalho de evangelismo na escola, que aparecia uma circunstância com uma pessoa, acontecia com outra, intriga, isso e aquilo, diretor, coordenador, um monte de coisa. Aí minha mente começava a pesar, o meu corpo cansado, eu não sabia o que era descansar 2 anos atrás. E meu pai sempre me aconselhando: dorme cedo para você descansar. Dorme cedo para você descansar. Você não é só espírito, você é corpo também. Você está na terra. Só que a mente começava a latejar. Eu lembro de um dia que eu descansei tão bem, tão bem, tão bem. Minha mãe nem sabe disso. Mas a minha cabeça estava latejando. Eu só estava querendo chorar. E eu lembro que minha mãe estava em cima do sofá sentada. Eu coloquei a cabeça sobre as pernas dela. Ela começou a fazer um carinho no meu cabelo. E ali eu dormi. Ali eu descansei. Glória a Deus. Eu quero te dizer algo: existe um colo da parte do Senhor para você. Aleluia. Existe um ombro de Deus para você descansar. Existe um ombro de Deus para você jogar as suas aflições.
só está falando: venha para o meu colo, pois eu cuido de você. Venha para mim, pois eu tenho um descanso para você. Venha aos meus braços, pois eu quero fazer um carinho nos seus caminhos. O apóstolo João chama a igreja para a santidade e combate as heresias, dizendo que pecado ainda era pecado. E não somente isso. Olha que texto pesado nós vamos ler aqui agora. Versículo de número 5. Vocês bem sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não ouviu e nem o conheceu. Nós podemos olhar para esse texto e falar: é aí? É aí? Não pecar. E verdadeiramente é impossível não pecar, até porque se parássemos de pecar totalmente, Deus nos arrebataria e iria para o céu. Mas este não pecar que está descrito aqui no texto da primeira epístola de João, capítulo 3, é um permanecer no pecado no texto original. Quando aqui está falando, aquele que está no Senhor, ele não peca, não está falando que ele não pecou nenhuma vez no seu dia, mas está dizendo que ele não permanece na prática do pecado. O pecado para o Filho de Deus é uma tristeza, É verdade. é uma angústia muito grande. O pecado para aquele que se converteu é algo que dói a alma, pois ele não quer desagradar ao seu Deus, ele não quer desagradar ao seu Pai. Eu quero te fazer uma pergunta: o pecado na sua vida tem doído? Você tem se sentido angustiado quando peca? Você tem se sentido triste quando desobedece aos seus pais? Você tem sentido uma tristeza que toma a sua alma quando você briga no meio da sua rua? Quando você fofoca? Será que por acaso o pecado está doendo na sua alma? Não faz mais nenhum sentido isso que eu estou falando. Ou será que conciliar a ideologia mundana com a Escritura Sagrada não dói mais na sua alma? Ou será que ficar calado quando o professor ateu está pregando as suas ideologias e doutrinas, isso não tem doído mais na sua alma? Será que não tem batido angústia quando você vê alguém com depressão dentro da sua escola, alguém com ansiedade dentro da sua sala, alguém que vai para o fundo da sala, está brincando a todo momento, mas dentro do quarto está se cortando, está gritando: eu quero Jesus, sem saber? Será que não dói mais na nossa alma quando pecamos contra Deus? Será que a sensibilidade se foi? Porque quem permanece na prática do pecado perde facilmente a sensibilidade do Espírito Santo. Quem finge que está tudo certo quando não está certo perde facilmente a sensibilidade do Espírito Santo. E eu quero te dizer uma coisa: se você está vivendo na prática do pecado e não tem sentido mais nada no seu coração, na sua alma, o texto está dizendo que você não é mais filho de Deus, você é filho do diabo. Se não vem a tristeza depois de você conquistar alguém, você não é mais filho de Deus, você é filho do diabo. É o texto que está dizendo. Triste. Aqueles que vivem na prática do pecado não viram nem conheceram, ou seja, estão ainda destituídos da glória de Deus. Se você por acaso, por
se masturbou e isso não trouxe tristeza na sua alma, você pode estar indo para um caminho de perdição sem saber. Meu Deus. Eita, calamai, remaia, se não há mais arrependimento no seu coração, é porque Deus não habita mais nele. É porque você está tão longe que nem consegue sentir, porque morto não sente. Vai pro túmulo de alguém que foi sepultado hoje, ele não está sentindo mais nada. Mas quem está vivo ainda sente a tristeza quando pega. Quem está vivo ainda sente a angústia quando faz aquilo que desagrada a Deus. Deus quer uma igreja que não vive na prática do pecado. Deus, Ele quer uma igreja que seja avivada pelo poder de Deus. Sabe por que em muitos cultos não temos visto pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo? Sabe por que em muitos cultos não temos visto paralíticos levantando? Cegos vendo, surdos falando, acontece. Mas sabe por que muitas das vezes não acontece no nosso meio? Porque o pecado que está em nossa vida impede da ação do Espírito Santo no meio da igreja. Eu vou repetir: o pecado em nossa vida impede a ação do Espírito Santo no meio da igreja. É verdade. Porque você não participante dela. Se um dedo se machuca, todo o corpo sente. Se lembra da vez que ele estava indo para o seu quarto e foi lá? Bateu o dedo no meio da porta. Foi, bateu bem tremendo, não foi? Todo o seu corpo sentiu quando um dedo se machucou. Imagina no corpo de Cristo, aonde você é membro. E quando você se machuca ou fica fora da presença de Deus, isso dói também no corpo. Qualquer que permanece no pecado é filho do diabo. Mas aquele que pratica a justiça, aquele que vive nos caminhos retos do Senhor, este é filho de Deus. E para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A obra do diabo desde o princípio é o pecado. Satanás tenta corromper desde o princípio de todas as coisas, com o pecado que veio dele, toda a humanidade. Começa por Eva, depois vai para Adão e depois se alastra por toda a humanidade. Satanás, ele não precisa, escute isso, que você saia da igreja. Ele quer que você permaneça, mas na mentira. Ele quer que você permaneça mais no adultério. Ele quer que você permaneça mais na fornicação. Porque estatísticas mostram que a quantidade de jovens que se relacionam com outra jovem antes do casamento é a mesma quantidade das pessoas que estão no mundo. Meu Deus. Meu Deus. Ai, irmãos. Oh, irmãos. Deus ama tanto a sua igreja. Deus ama tanto o seu povo.
Aleluia, escravos do império de Satanás. Só que sabe quem venceu o pecado? Sabe quem venceu a morte que eu e você merecia? Está escrito que sem pecar ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Obedeceu, fez submissão ao Pai. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele morreu como uma ovelha que vai ao matadouro, sem reclamar, sem pecar. Venceu o pecado, e vencendo o pecado, ele desceu do inferno, tomou as chaves do inferno e está dizendo para você: se arrepende que eu trago salvação para a tua vida, se arrepende que eu te encho, se arrepende que eu te damo novamente para o propósito inicial. Coloque os seus pés. Deus quer fazer um rebuliço tão grande nesta cidade. Deus quer fazer um rebuliço tão grande neste bairro. Você vai evangelizar, mas não vai ir com a cara feia. Você vai pregar o evangelho na rua, mas não vai frio. Você vai cheia do poder de Deus. Você vai passar na rua, alguém vai olhar e vai falar: ele é diferente. Ela é diferente. Ela tem o Espírito Santo de Deus. Ela passou do meu lado e eu senti ela. Ô, glória! A sua casa vai ver a diferença na sua vida. A sua parentela vai ver a diferença na sua vida. Você ainda vai pecar, vai, mas Deus vai te levantar. Você ainda vai falhar, vai, mas Deus ele vai te ajudar. Ele só quer que haja um verdadeiro arrependimento no teu coração. Eu faço um convite agora. Existe alguém que ouviu esta palavra e verdadeiramente sentiu um peso sobre o coração, um temor na alma? Alguém que verdadeiramente está sentindo o toque do Espírito Santo agora? Que deseja estar se arrependendo ao Senhor Jesus, que deseja estar se entregando a Ele completamente, que deseja se entregar totalmente diante do altar do Senhor e viver os planos dele a partir de hoje. Se há, eu te convido na frente aqui agora. Estou te aguardando aqui na frente. Deus não me entregou essa palavra tua. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu lhe peço algo agora. Aqueles e aquelas que estão presas espiritualmente agora, eu lhe peço, Espírito Santo, aonde ele estiver, aonde ela estiver, atraia com a sua presença. Que os cadeados que estão na vida dele e na vida dela comecem a ser esmiuçados e desfeitos agora. Todo
estou aqui para te insistir algo que devia ser por espontaneidade na hora que você ouviu a mensagem. Enquanto você ouvia, era para ter gerado um temor tão grande no teu coração, a ponto de você vir correndo para voltar. Você não precisa ter medo do seu pai, medo da sua mãe, medo do traficante. Você precisa ter medo de Deus. Disse ele: temei não ao homem que pode apenas matar o corpo, temei antes a Deus que além de matar o corpo pode lançar a alma no inferno. Alguma alma para Jesus? Alguém que queira ser liberto da pornografia, ser liberto do xingamento, ser liberto da imoralidade sexual, ser liberto de uma vida no pecado? Alguém que queira sair do estado de filho do diabo para filho de Deus? Se houver, até o final do culto, ou até quando você tiver a oportunidade, corra até Jesus e se entregue para Ele, pois assim Ele fará uma grande obra na sua vida. Amém. Da mesma forma que eu era preso, escravo do pecado, há 2 anos e meio atrás, totalmente afastado de Deus, brinquinho na orelha, cordão de prata grosso, vivia na pornografia, no xingamento, na desobediência. Da mesma forma que eu vivia nesta vida, se houve solução para mim, houve a solução para você. Se Deus me escutou no último segundo da minha vida, eu dizendo: Deus, se o Senhor ainda tiver um propósito na minha vida, não permita que eu morra. Da mesma forma que Ele me escutou, me livrou do laço da morte, Ele também pode livrar da sua. Aleluia! Assim, eu agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus! Amém. Glória a Deus.